ao videocast Planeta Pessoas e Posturas, simplificando o ISG. Hoje eu estou aqui, Daniele Carneiro, com a minha colega Fátima Rendeiro e Márcio Lino, para apresentar o tema posturas. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito carioca, o jeitinho carioca, que representa muito bem o comportamento das pessoas que vivem aqui nessa cidade tão complexa como o Rio de Janeiro. E hoje a gente trouxe para estar junto com a gente nessa conversa duas especialistas, a Marina Roale, da Consumoteca, e a Lívia Baião, da Rio Memórias. Primeiro eu queria que vocês se apresentassem um pouco de vocês e um pouco das instituições que vocês representam e que vai fomentar aqui a conversa hoje do nosso tema. Olá, vou começar então agradecendo esse convite, gente, um prazer estar nessa mesa aqui cheio de especialistas em ESG em Rio de Janeiro. E meu papel aqui hoje eu acho que é agregar, trazendo um pouquinho da ponta do comportamento, da ponta do consumo. Eu sou publicitária de formação, mas atuo como pesquisadora aí há um pouco mais de 10 anos no mercado. Trabalho numa empresa no Grupo Consumoteca, sou head de insight lá. Que é uma consultoria que ajuda a partir de metodologias antropológicas a entender comportamentos dos consumidores, das pessoas, né, decodificar a cultura e traduzir isso para marcas, né, em toda a América Latina. Então a gente vem fazendo esse trabalho aí de como a gente olha por que está além, né, como a gente entende que tudo que vira moda, tudo que vira tendência, tudo que a gente faz tem um porquê que está na cultura. Então acho que é como que a gente pensa isso hoje, entendendo o jeitinho carioca. Espero conseguir aqui trazer um tijolinho para nossa discussão. Bom, eu também gostaria de começar agradecendo esse convite maravilhoso de falar sobre a cidade do Rio, sobre o jeitinho carioca. Eu sou a Lívia Baião, sou diretora do Rio Memórias. O Rio Memórias é um museu virtual sobre a história da cidade do Rio. Ele tem 5 anos, a gente tem um site, riomemorias.com.br. Convido aos ouvintes a visitar o nosso site. Ele é composto por galerias temáticas que contam a história da cidade numa ordem não cronológica. Então, cada visitante ele pode fazer o seu percurso no site. A gente também tem um podcast, Rio Memórias, sobre a história da cidade, que eu convido todos a escutar. E eu, Lívia, eu sou economista de formação, trabalhei 30 anos no mundo corporativo. Depois fiz 50, entrei em crise, larguei tudo para fazer mestrado e doutorado em literatura. E como eu sou uma baiana apaixonada pela história do Rio, acabei enveredando por essa estrada, né, de contar um pouco a história do Rio, que eu acho que o carioca conhece muito pouco. E a gente só ama e cuida do que a gente conhece, né? Então a nossa missão é contar essa história para o maior número de pessoas e trazer o passado para a gente pensar um futuro melhor para a cidade. Que legal. E é muito engraçado, né, a gente pensar quantos que vieram de fora e se incorporaram a esse jeitinho carioca, né, Lívia? Quantos baianos, né, nordestinos que estão aqui no Rio de Janeiro e que hoje são cariocas, assim como todos nós que fomos nascidos e criados aqui. E aí eu acho que vale até uma contextualização, né, desse tema, quando a gente pensa no jeitinho carioca, que ele está muito ligado a uma faceta criativa, né, do cidadão, né, que habita aqui a cidade. Rio de Janeiro, uma cidade bonita, com praia, né, gostosa de se viver, e ela certamente influencia muito no comportamento de quem vive aqui, né, que são pessoas alegres, extravagantes, e que usam dessa alegria, dessa criatividade para contornar situações ali do dia a dia, que são situações importantes, né, que são desafios financeiros, de trabalho. E isso acho que deve ter, e aí a pergunta é que eu já vou até te direcionar, Lívia, historicamente, assim, como é que você vê a evolução desse jeitinho carioca? Tem fatos históricos da cidade do Rio de Janeiro que a gente pode fazer alguma ligação com esse comportamento? Eu acho que Acho que eu levantaria 2 questões fundamentais para moldar o jeitinho carioca. Aliás, antes de falar do jeitinho carioca, eu vou falar do jeitinho brasileiro. Né, que foi, na verdade, o jeitinho carioca, que como a gente foi muitos anos a capital do Brasil, durante quase 200 anos, né, o que se fazia aqui reverberava para o resto do país. Mas o jeitinho carioca, né, tenho do lado aqui uma pessoa que trabalha numa empresa que tem antropologia como uma coisa fundamental. Antropólogos e sociólogos estudaram a fundo essa questão do jeitinho brasileiro e somos reconhecidos no mundo, né, o jeitinho brasileiro. Então, Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, Roberto da Mata, que é um ícone, né?
Carnavais Malandros e Heróis. Ele traz um personagem que chama Pedro Malazarte, que é o personagem símbolo do jeitinho brasileiro, né? Do sabe com quem você está falando. Então, eu acho que não é só um jeitinho carioca. A gente tem que, né, dimensionar isso. Na verdade, é o jeitinho brasileiro. E é claro que cada estado tem o seu jeitinho e a gente também tem. O baiano tem o jeitinho, o mineiro tem o jeitinho e o carioca tem o seu próprio jeitinho, né? E esse jeitinho, né, essa expressão jeitinho brasileiro foi cunhada mesmo do jeito que a gente conhece hoje no meio do século XX, né, por esses antropólogos e sociólogos. Mas é claro que isso vem desde sempre, né? E são duas questões fundamentais para a gente entender o que a gente é hoje. Que eu acho que é a capitalidade da cidade do Rio, né? Como eu falei antes, que a gente foi capital do país durante 200 anos, e a escravidão, né? Então, a gente tem uma história de muita repressão ao longo do tempo, né? Dessa questão do Rio querer se enxergar enquanto uma cidade europeia, né? Isso, uma visão dos políticos, né? Por exemplo, da Reforma Pereira Passos, em 1905, tornar o Rio uma cidade, Paris dos trópicos. Então, é sempre essa questão de não nos assumir por uma certa parcela da população, de querer ser diferente do que a gente é. Mas nós fomos a cidade que recebeu mais escravizados do mundo. E isso moldou muito do que a gente é hoje. Por quê? A população escravizada ela era reprimida em tudo, né? O escravizado chegava aqui e ele recebia um novo nome. Você imagina? Você já era arrancado da sua terra e quando você chegava aqui você era batizado com outro nome. Você não podia adorar os seus, né, deuses, enfim, exercer a sua própria religião. Então, isso fez com que as pessoas, os escravizados, que a maior parte da população, né, carioca, formada de escravizados e seus descendentes, eles tivessem que encontrar formas, né, para sobreviver, gente. Isso pelas frestas, né, como fala muito bem o Simas. Então, na verdade, não é porque a gente não gosta de trabalhar, é porque não tinha emprego, gente. Na verdade, quando, por exemplo, em 1888, quando acabou a escravidão, o que você faz com os escravizados? Ninguém pensou que as pessoas, por exemplo, que moravam no campo, tinham que ter direito à terra. Então, o que eles fizeram? Vieram para a cidade procurando emprego. Mas como é que, de repente, a população dobra em 20 anos? Em 1870, eram 200 mil habitantes. Em 1890, 500 mil. Quais eram os empregos disponíveis para essas pessoas? Então, até a figura do malandro é uma valorização. A pessoa, às vezes, não encontra um emprego. E aí, na verdade, é um aspecto positivo. Não é porque a pessoa não queira trabalhar, não tinha emprego. E aí, aquela pessoa vai criando formas de conviver, né? De sobreviver pelas bordas. Eu acho que é um pouquinho isso. Acho que você falei muito, não sei. Não, mas foi maravilhoso. Tivemos aula. Não, e tem a ver, né, Lívia, com a criatividade hoje, que é um dos traços culturais mais fortes do carioca, né? O carioca, de fato, ele herdou, eu acho que dessa influência. Essa influência africana, ela é riquíssima, porque o que a gente tem hoje de potencial criativo no Rio de Janeiro tem muito a ver com isso, com essa forma de lidar com a diversidade, tanto que as periferias são um retrato disso, né? Sim. Se consegue lidar com a diversidade o tempo todo, porém de uma forma muito criativa. Porque é isso, cada ponto que você trouxe aqui moldou a cultura carioca. E é muito importante a gente conhecer a história, porque a partir dessa história, a partir do passado, exatamente, a gente está criando o nosso futuro. Então, a gente aprende com os nossos ancestrais, e é muito importante que cada vez mais a gente estude e conheça essa ancestralidade, porque ela, de fato, é quem nos molda no presente, né? Então, eu acho que você traz aqui pontos muito importantes, e o Rio Memórias tem essa possibilidade, né, de nos contar essas histórias maravilhosas, né? Então, a gente agradece, inclusive, por isso que você compartilhou. Imagina, eu que agradeço. Posso fazer só mais uma observação, assim, uma coisa um pouco linear da história, que eu acho que é legal? Por exemplo, a gente virou capital do Brasil em 1763, tá? E em 1808 foi a chegada da família real aqui. O Rio tinha 60 mil habitantes em 1808. Junto com Dom João vieram 20 mil pessoas. Então é o equivalente hoje, a gente tem 6, 7 milhões de habitantes, de repente chegassem 1,5 milhão de pessoas aqui. Onde essas pessoas foram morar? Então tem o tal do príncipe regente, que as casas, né,
eram marcadas. marcadas As com siglas, PR, Que tinham que ser cedidas. que tinham sido cedidas para a família real. Mas o carioca, o PR virou Ponha-se na Rua, que era príncipe regente. Então, depois disso, né, eu acho que a outra coisa que é muito a nossa cara do Brasil, não só do Rio, né, a proibição da escravidão. Os ingleses forçaram, né, não era também, desculpa, mas não era porque eles eram tão legais assim, foi é que eles tinham intencional, interesse em que a gente não tivesse mais a escravidão. Então, eles forçaram o Brasil a proibir, a abolir a escravidão. Então, o Brasil foi aos poucos. Só que esse processo levou, desde 1831, foi a primeira lei que proibiu o tráfico negreiro, mas a escravidão só foi abolida de fato em 1888. Né? E daí que vem a expressão para inglês ver, lei para inglês ver. Porque, na verdade, o que acontecia? O governo fazia, o Estado fazia uma lei, proibia a escravidão, como foi, por exemplo, a mudança, os escravizados chegavam na Praça 15. E aí, com essa lei de 1831, que proibiu o tráfico negreiro, não a escravidão, o porto passou a ser o Cais do Valongo. E foi aí que os escravizados começaram a chegar no Cais do Valongo. Então, todo mundo sabia que tinha escravizado, todo mundo sabia que os navios chegavam, mas para o inglês ver, tinha uma lei no país que proibia a escravidão. É um pouquinho essa coisa de burlar, não só de todas as classes sociais, né? O jeitinho não é privilégio de nenhuma classe social, é de todo carioca. E aí esse ponto é um ponto interessante, porque é onde a gente esbarra, né? Porque o jeitinho carioca, apesar de vir de uma potência, né, da sobrevivência, do empreendedorismo, da resiliência, ele também, se não tomar cuidado, ele pode esbarrar em questões não tão positivas assim, né? E eu acho que isso é uma coisa de comportamento que a gente vê no dia a dia da cidade, que ao mesmo tempo que a gente tem uma cidade super alegre, né? Principalmente nos eventos, né? Na praia, né? A alegria do carioca, no carnaval, mas você também vê em situações que esse jeitinho carioca ele começa a extrapolar alguns limites que são os limites do outro, né? E acho que isso é uma coisa que a gente também não pode perder de foco, e a história conta, né? Isso aí de uma maneira muito bem ilustrada. Marina, então agora a gente queria ouvir o lado da antropologia, né? Você nos contar um pouco como é que a antropologia pode ajudar a entender esse jeitinho carioca, né? Já que a antropologia é uma disciplina que estuda comportamento, né? Vou tentar trazer uma explicação sem antropologuesa, tá? Porque eu tenho a minha formação, mestrado, tudo na comunicação, mas trabalhando diariamente aí com antropólogos há mais de 10 anos. E a gente às vezes acha que a antropologia é aquela disciplina que nos explica o que é muito distante, né? Sim. A gente imagina sempre alguém estudando povos originários, os indígenas, como se fosse o exótico ali, né? Que tem um pouco dessa coisa até que a antropologia nos faz refletir. Mas basicamente essa é uma disciplina que nos ajuda a entender toda vez que o homem precisa dar sentido para a própria vida e criar narrativas que vão para além da biologia, a antropologia entra, né? Porque todos os seres humanos têm fome, têm raiva, têm inveja. A gente sabe, né, que o corpo humano tem coisas ali que são regidas ali, né, do corpo da biologia. Mas por que você tem raiva? Como você mata a sua fome? O que é certo e o que é errado? Isso vai mudar de cultura para cultura, né? E aí, o que é certo e o que é errado vai variando de acordo com o tempo, de acordo com o lugar. Então, cultura, ela é um pouco dessas regras que se impõem na gente, né? Essas regras invisíveis que moldam o nosso jeito de pensar, de ser, de agir. Desde o momento que a gente nasce, a gente é apresentado a uma cultura e a gente é introduzido a ela, né? Se hoje a gente está ali, alguém faz um chá revelação, já celebra se você é vermelho, se você é rosa, se é azul, se não é... Tem uma cultura ali sobre você, já te trazendo padrões, já te dizendo, né, como você vai se portar, o que você deve fazer. Né? E aí, quando a gente pensa isso do ponto de vista de entender uma cidade, de entender uma região, e acho que é muito legal isso que a Lívia traz, né? De como tem coisas que a gente faz, não é porque é assim, aí de repente o carioca é assim. Tem um porquê que vem lá de trás, né? Que vai moldando o nosso comportamento, vem da história, e a gente vai naturalizando coisas que foram construídas, né? Que foram socialmente construídas. Então, toda a cultura de uma região, ela carrega
anos de história, ela carrega anos de acontecimentos. Então, quando a gente anda na rua e você tem alguma coisa que alguém fala, nossa, isso é muito o jeito do carioca, você tá trazendo anos de história com você, né? Dessas frestas, da história dos ingleses ali, do que a gente fazia. Então, a gente entende essa cultura que teve que achar frestas para acontecer, né? Senão a diversidade da cidade não acontecia, né? Então, acho que toda vez que algo não foi pensado para você, né? As portas se fecham, ou você aceita aquilo, ou você tem que correr por fora e achar o seu lugar, né? Eu acho que o jeitinho vem muito disso, né? De você achar ali o teu caminho. Claro que isso pode se desdobrar para um lado positivo como negativo, né? Você pode dar o seu jeitinho para ser muito criativo, você pode dar o seu jeitinho para encontrar soluções, né? Para se virar com pouco recurso. Ou você pode dar o seu jeitinho para contornar a lei, né? Para poder você negociar com alguém alguma coisa. Então, isso vai ter dois lados, né? Acho que quando a gente fala de cultura, a gente não pode ter esse lugar do certo ou errado, né? Não, eu tô aqui no meu alto do pedestal e falar, não, qual é o melhor lugar do Brasil que está mais correto? Não, mas acho que quando a gente entende, a gente consegue evoluir nessa conversa, sabe? Não sei se ajudei aqui nessa compreensão de cultura, porque daria para ficar só de cultura aí, são muitos livros, muitas aulas aí, para as pessoas mergulharem. E é um respeito, né? Justamente a cultura de cada um e que vai moldar os comportamentos, de fato, né? De cada local. Então, nós também temos que entender que cada comportamento tem a ver justamente com a história, tem a ver com as influências sociais que aquela pessoa recebeu durante toda uma vida, né? É uma evolução, né? Exatamente. Ela pode ser positiva ou negativa, Sim, dependendo da perspectiva. Sim, geralmente quando a gente chega numa outra cidade, a gente acha muita coisa estranha, né? Que é o normal. Mas é porque é isso, é porque você tá com a tua lente, né? Como se cultura fosse o teu óculos, a tua lente para enxergar no mundo. Então, quando você nasce no Rio de Janeiro, quando você chega aqui, né? Como o caso da Lívia, que né, veio para cá e fez sua vida aqui, você vai, né? Você vai colocando esse óculos também para enxergar a sua vida. Só que quando você chega em outro lugar e tem um contato com outro, que é diferente de você, que você começa a questionar, né? E aí você pode ter o olhar ali... que na antropologia até tem muito do eurocêntrico, né? Que é colocar ali a Europa no centro do mundo. E a gente começou querendo parecer Europa, então olha como muito da nossa história tem no que a gente queria parecer para o outro, né? Quando o outro chega aqui. Então, quando a gente entra em contato com o diferente que a gente pode se questionar também, né? Que as coisas que a gente faz não são naturais, elas foram construídas. Para dali a gente pensar para onde a gente vai, o que a gente quer manter, o que a gente pode aprender com o outro que também é legal. Né? Então, a cultura, ela não é fixa, né? Existe o jeitinho carioca do passado, existe, né, o que ele virou, o que ele é hoje e o que ele vai ser. Exatamente. A gente vai continuar reconstruindo esse jeitinho, né? Então, acho que... Por isso é importante ter essas conversas. Acho muito bacana esse trabalho de pensar postura aqui hoje, porque a gente tem esse poder de recriar esse jeitinho, né? De ir atualizando ele com o tempo também. E acho que, aí pegando carona no que você está falando, e Lívia, querendo beber mais daí da tua fonte histórica, esse jeitinho carioca ele foi imortalizado em vários personagens, né? Tem o Zé Carioca, Macunaíma, enfim, tantos outros. O que a história... Quais são esses personagens históricos que você, na sua opinião, retratariam um pouco desse jeitinho carioca? Eu acho que os dois mais icônicos, né, é o Memórias dos Sargentos de Milícias, que conta a história do Leonardo e do Major Vidigal. O Leonardo representa a desordem e o Major Vidigal a ordem. Só que é claro que a desordem não é só desordem e nem a ordem é só ordem. O Major Vidigal, na verdade, tem várias... Ele tenta impor a lei, mas no fundo ele desrespeita a lei de várias outras maneiras. Tem amantes, faz mil coisas e ao mesmo tempo que o Leonardo também é ordem e desordem, né? Então acho que esse romance é de 1850 e ele é escrito, ele foi lançado em 1850, mas na verdade ele fala de uma época lá do Dom João, né? E parece que esse Major Vidigal é inspirado num personagem que realmente existiu, né? Que tentava reprimir. Aliás, o samba, a Festa da Penha, eles sempre foram reprimidos, né? E o povo carioca, maravilhosamente, né? Quando o Rio Branco morreu,
tentaram mudar a data do carnaval. E aconteceu, claro, 2 carnavais, né? Então, assim... Isso é total, gente. É muito carioca, então não adianta. É isso, é nas festas, não adianta proibir as festas da Penha, porque a festa da Penha era uma festa portuguesa e que os escravizados foram se apropriando cada vez mais daquela festa. Ao ponto que os sambas eram introduzidos durante a festa da Penha, que já não tinha mais nada a ver com uma festa portuguesa, né? A tia Seata, ela frequentava a festa da Penha. É outra baiana, minha conterrânea, que é muito carioca, né? A tia Seata é uma tia chamada tia baiana. Ela chegou no Rio, né, com, sei lá, 22 anos e fez a vida dela aqui. Foi fundamental na história do samba, nessa proteção, nessa rede de proteção das pessoas que eram perseguidas, né? Porque outro assunto, que é tanto assunto, gente, mas eu lembrei da lei da vadiagem, que em 1892, você imagina, né? Fim da escravidão, as pessoas não tinham emprego, aí o governo cisma de fazer uma lei da vadiagem, ou seja, quem não tinha emprego andava na rua era preso. O cara tava até procurando emprego, mas pobre, coitado de emprego, era preso. Tava com a carteira de trabalho no bolso, né? No bolso, ainda até há pouco tempo. E vocês sabem quando que a lei da vadiagem acabou? De fato, não... de fato não, né? Desculpa, direito, de né? direito. 2012, que esse Olha, decreto foi eliminado. Mas, lógico que, de fato, ela já não era mais aplicada, né? Nos anos 2000. Mas, então, é um pouco isso, né? O Memória de Sargento de Milícias. Depois, para não ficar só no Rio, né? Como a gente falou, não é só o jeitinho carioca, é o jeitinho brasileiro. O Macunaíma, né? O Macunaíma nasce no Amazonas e vai para São Paulo. E eu acho incrível que a gente tenha essa fama de não trabalhar, mas a frase que ele mais falava era, ai, que preguiça. Né? Ele não gostava de trabalhar, ele não queria trabalhar, ele não tinha a menor intenção de ser um paulista trabalhador. Então, assim, é a frase dele. Sim, Ai, que sim. preguiça. Então, assim, não é só o brasileiro, não é só o carioca, né? Acho que a gente tem essa coisa um pouco de tentar sobreviver. E o Zé Carioca, claro, que o Walt Disney veio ao Brasil. Essa foi uma política americana, né, de obter apoio durante a Segunda Guerra Mundial, né, e o Walt Disney veio ao Brasil e foi visitar a Portela, foi para, enfim, baile de carnaval, ficou aqui acho que uns 4, 5 dias, conheceu o pessoal da Portela, conheceu um senhor jacarandá, enfim, que inspirou o Zé Carioca, e dessa visita lógico, não só da cabeça do Walt Disney, mas da equipe dele surgiu o Zé Carioca, que é um bom vivan, né, um sujeito que puxa o saco do Pato Donald, que também não gosta de trabalhar. Então, assim, esses são personagens icônicos que nos representam, né, acho que, assim, no imaginário do Brasil, né? Eu acho que é Zé Carioca, o Leonardo do Memória de Sargento de Milícias e, enfim. E esse ponto, né, Lívia, desses personagens que nos representam, faz a gente perguntar aqui para Marina sobre os estereótipos que os cariocas também, de certa forma, gostam de alimentar, né? Estereótipo sempre vira estereótipo por algum motivo, né? É porque funciona, de certo modo, em alguma estrutura social, as pessoas servem para classificar coisas, pessoas, lugares, e de fato tem algum padrão de repetição ali por trás, que é por isso que ele existiu, né? Então não é do nada. Mas é isso, o estereótipo ele sempre é uma coisa rasa por trás de alguma coisa. Acho que quando a gente pensa no próprio Zé Carioca, né? Ele é uma construção do olhar de fora, né? Do Rio para fora, né? E foi, eu acho que um momento ali também de construção de cultura nacional que interessava ali a uma força política a gente ter uma visão de unidade nacional, né? Então foi um momento que o Zé Carioca, ele usou muito, né? O jeitinho carioca, o jeitinho brasileiro se fundindo. A gente sabe que o Brasil é um país enorme com granularidades, assim, 1000, né? Então, cada lugar tem o seu ponto. Mas foi um momento onde acabou que a imagem do Rio de Janeiro, ela virou a imagem de exportação do que é o brasileiro lá fora, né? Não é à toa que a gente vai pra fora, alguém vai falar de samba. Até hoje a gente vai falar de carnaval, de futebol, de coisas que são muito efervescentes do Brasil. dessa cultura do Rio.
Só que, ao mesmo tempo, isso ainda funciona em alguns pontos, porque a gente tem uma questão que a gente carrega desde essa época aí, que é boa a história do inglês de ver que ela contou aí, que a gente sempre teve esse complexo, né, de ser valorizado pelo olhar do outro, porque o Zé Carioca, ele coloca o Brasil na cultura global, né, ele coloca o Brasil na Disney. E até hoje, quando a gente faz pesquisa, a gente vai entender o que a gente critica pra caramba, né? A gente tem um olhar muito crítico de Brasil e de Rio de Janeiro. Mas quando a gente vai e aparece alguma coisa da cultura carioca, da cultura brasileira lá fora, a gente fica todo orgulhoso, né? Então, show da Madonna, o maior show da carreira dela foi no Rio de Janeiro. Uau, a gente tá, né, no circuito global. Rock in Rio, quando isso vai pra fora. Ou quando uma Anitta vai pro Coachella e leva o funk carioca, a gente fica orgulhoso de novo, né? Ou quando uma Gisele aparece em algum lugar, nem sendo carioca, mas que em algum lugar ela entra muito ali, entrou na Olimpíada com Garota de Ipanema, né? Então, esses estereótipos, eles têm esse papel, né? De fazer, né? De regular. E a gente lança a mão deles quando nos interessa. Né? Então, essa própria imagem aí do carioca, né? Quando a gente faz pesquisa e vê o quanto que as pessoas se identificam com isso ou não. Então, essa coisa né? De que o carioca não gosta de trabalhar, que aí tem gente que ainda fala disso. E quando a gente conversa com as pessoas aqui, a ideia de ralar, de ter garra, de superar, de desafio, tá muito no carioca. Só que o carioca se contrapõe em relação a outros lugares, talvez com São Paulo, que também tem uma grande influência sobre o Brasil, que você faz questão de dizer que você não vive para trabalhar, você trabalha para viver, né? Então, o carioca, ele trabalha isso, apesar de tudo, né? Apesar de todos os problemas e caos e desordem que essa cidade tem, a gente acha um motivo para ser feliz. Acho que isso está muito no DNA, por isso que isso vai, né, para esse estereótipo aí do que é o carioca. Então, sempre que a gente pode, a gente lança a mão desse jeito descontraído que encontra a felicidade nas festas também, né? Que encontra um apesar de, a gente consegue ser feliz no final das contas. E o carioca gosta de ser reconhecido assim, né? De alguém que sabe viver. Alguém que sabe viver. A gente viu que tinha 3 elementos. A gente fez recentemente um estudo para uma marca grande de cerveja, né? Que é um lugar que consome muito o produto, e a gente tinha 3 elementos chaves ainda que fazem muito sentido quando a gente pensa no carioca, ou pelo menos no como ele gosta de ser percebido, né? Porque quando você fala de estereótipo, ele não dá conta de explicar alguém, mas se ele funciona é porque você se reconhece ainda em algum lugar. E aí tinha essa questão da vontade de crescer, né? Dessa coisa de se superar, de garra, de trabalho, de ver pessoas ascendendo, essa coisa da ascensão social, uma história que inspira as pessoas. Essa vontade de viver, então você ser um bom vivan, você, né? Não é à toa que as pessoas associam muito o Rio hoje ao Zeca Pagodinho. Né? Que ele é o cara que ele trabalha, ele tem a carreira dele, mas ele tá ali, bem sabe? Sucedido, bem né? sucedido, Sim, mas ele não mas perdeu a sabe sua viver. essência, Exatamente, sabe? Tem uma viver. ideia de ter uma essência ali, autêntica, que ele nunca perdeu. E essa vontade de se conectar, do encontro, né? O Rio é uma cidade que promove o encontro com o outro, com quem vem de fora, então, e de se conectar com o espírito do tempo, do que tá acontecendo. Então, tem a tradição, mas tem isso de você também estar ali lançando tendência, você tá nesse lugar ali de frescor. O que eu vejo, assim, né, quando a gente, dessa conversa toda, e aí a gente puxando, né, aqui, eu acho que a proposta desse videocast é sempre trazer aqui uma agenda positiva, né, de oportunidades. Então, quando a gente pensa em todos esses estereótipos, né, que foram criados, essas referências, e a gente tenta pensar ali alguns elementos de potência, né? Você tem a criatividade, você tem a alegria, você tem a superação, você tem o entusiasmo, você tem o empreendedorismo, que é esse viés, quando a gente fala de você sobreviver pelas frestas, isso você tem que empreender, né, ações para você chegar nesses lugares, passar por essas frestas. Então, acho que isso são potências muito interessantes. E acho que tem também uma coisa que aqui no Rio a gente verifica, principalmente nesses momentos de festa, né, que é a coletividade, né? Você vê o próprio carnaval carioca. Ele vem, historicamente, né, de uma origem de um povo reprimido, que tentou contornar essa repressão por meio das festas portuguesas, onde eles inseriram o trabalho deles, e hoje é o que a gente tem aí, que é a vitrine do Rio de Janeiro para o mundo, né? O Carnaval Carioca. E eu acho que ali a gente consegue visualizar todos esses estigmas positivos, né? Se pudesse falar assim, né? Do Rio de Janeiro, né? Que é a coisa da superação, as pessoas trabalham o ano inteiro para chegar naquela data e mostrar tudo que eles conseguiram realizar.
Tem a coisa da alegria, né? Sem alegria não tem samba, não tem carnaval. E a coletividade. E aí eu fico pensando, né? Olhando para o futuro, que eu acho que é onde a gente quer chegar. Como é que a gente se vale dessas potências, dessa agenda positiva, né? Do jeitinho carioca, para alcançar um futuro melhor para nossa cidade. E aí eu queria muito ouvir de vocês, tanto da Lívia, que eu sei que o trabalho do Rio Memórias é olhar para o passado para moldar um futuro melhor, e pelo lado da Consumoteca, que analisa esses comportamentos, imagino também que já antecipa aí algumas tendências, como é que vocês enxergam esse futuro? Eu acho que aí a gente já vai caminhando aqui para o encerramento dessa conversa com essa conclusão, né? De como é que a gente vê o futuro do jeitinho carioca. E acho que tem um componente importante também, talvez, da gente falar, que é sobre esse jovem, né? Que hoje está moldando o futuro, né? A visão de vocês, que tem uma nova história aí sendo escrita. Quem são esses novos personagens, né? Exato. Que estão vindo aí, essa nova geração Exato. carioca. Então, acho que... Lívia, pode começar? Eu acho que o importante, né, como a gente está falando aqui de postura, eu acho que a gente precisa valorizar mais a nossa cidade, o carioca, né, em geral. A gente conhece pouco a história da nossa cidade, e por isso valoriza pouco, né? Embora a rua seja muito importante, a socialização, né, é muito importante para o carioca, mas ele não dá valor ao que a gente tem, essa história toda que vem da cidade. Então, acho que é um cuidado maior com a cidade, né? Valorizar o patrimônio material e imaterial que a gente tem aqui. E o respeito pelo próximo, né? Eu acho que essa coisa do jeitinho é maravilhoso, desde que você não invada o lugar do outro, não vai parar, por exemplo, numa vaga de idoso, esse tipo de coisa que não são atitudes, né, louváveis e legais em qualquer circunstância. Mas eu acho que o carioca, ele continua e cada vez é mais criativo. Quando eu vou à praia, eu converso com todos os vendedores ambulantes, são incríveis. Por exemplo, eles, né, cada história é um universo de superação, né? Outro dia tinha uma vendedora de mate mulher. Foi a primeira vez que eu vi uma vendedora de mate mulher, e ela vestida com uma roupa rosa, do Mate Leão Rosa. Aí eu falei, bom, a Coca-Cola não deve ter visto isso, o Mate Leão Rosa. Mas é isso, é a criatividade. Ela falou, eu não tinha dinheiro, eu resolvi que eu ia, meu marido vendia mate, eu resolvi que eu ia vender mate também. Né? Então, acho que é isso, é como a pessoa se vira, né? E aí botou a roupa rosa, é maravilhoso. E acho que a gente tem um futuro brilhante pela frente, por tudo que a gente já foi, né? Acho que os jovens se sentem mais donos da cidade, eu acho. É isso que eu a ia gente tem perguntar, uma você acha consciência isso? maior Você percebe isso? dos direitos, eu acho. Eu acho isso que é muito bacana, né? Olha, complementando a Lívia, a gente que estuda muito geração Z, né? Vem estudando geração Z aí já pelo menos uns 5 anos. Essa é uma primeira geração que cresce não tendo acesso só àquela narrativa única dos livros de história. Isso. O que é bem interessante, né? Porque a gente tinha ali a história que a gente ouvia um lado só, né? Então a gente hoje que não teve isso tem que ficar buscando hoje a verdadeira, outras facetas da história. Então eles crescem já com a possibilidade, dado esse momento onde a gente tem a parte boa da internet, de ter dado voz, de ter dado empoderamento, né? De que minorias que por anos foram invisibilizadas, as histórias delas não estavam nos museus, né? De repente, você pode ouvir essas histórias, né? Teve até o Último Desfile da Portela, Um Defeito de Couro, um livro aí que, né, voltou a vender, né? Vendeu muito, enfim. Acho que isso é sobre a gente poder acessar histórias que não eram contadas dos pontos de vista, dos ângulos de quem estava vivendo, né, por outro lado. Então, acho que tem uma juventude que ela cresce com essa visão da história da cidade, né, com esse lado ali que é muito interessante, né? E acho que acaba que isso permite que aquele complexo de vira-lata que a gente vem desde essa época ali, né, ele diminua um pouco. A gente vê muito essa coisa do valorizar o que é de dentro e dessa juventude que gosta muito de ver quando a gente leva coisas para fora, enfim. Quando a gente fala de cultura periférica, a gente hoje, quando conversa com um jovem de cultura periférica, ele fala, olha, eu sei que meu pai, minha mãe, minha avó tinham que disfarçar que era da periferia, às vezes, para arrumar um trabalho, e não falava disso. E eu vou bater no peito, que eu tenho orgulho de estar aqui, de criar minha história. Então, acho que a gente tem esse olhar de potência para aquilo que a gente cria, que eu acho que é muito interessante.
Mas tem do outro lado um desafio cada vez maior, no sentido da gente conseguir pensar e levar isso para o coletivo. Certo. Porque a gente também está vendo uma juventude que ela cresce num mundo onde as instituições que sempre deram a ideia de segurança já, né, não transmite mais, né? Ou lugares de família, ou de religião, ou de ensino, né? Você sente que tá tudo desmoronando. Tem até uma palavra aí que o dicionário britânico, Collins, descreveu, que é permacrisis, que é a ideia de que você não sai de nenhuma crise. Então eles estão entrando na vida adulta, é pandemia, né? Aí não é pandemia, é crise política, aí é guerra, aí agora é enchente, né? Uma enchente que não foi aqui, mas assim, né? Que tem um impacto nacional. Então eles têm essa ideia de que tá tudo acontecendo e isso gera um olhar mais individualista, do tipo, o mundo tá num caos e se eu não olhar pra mim, ninguém vai olhar. Então aí também tem um desafio de como a gente vai conseguir não se perder do coletivo, né? Porque esse jovem em ações mais coletivas. Porque o jovem, ele tá olhando muito pro dele, não só pela egotrip, mas porque ele tem um olhar de desespero, assim, se eu não olhar pra minha história e eu não cavar o meu, quem vai cavar, Até né? porque hoje em dia a tecnologia também permite que essa vida quase que solitária, né? Às vezes um jovem com um computador, um celular na mão, ele se perde ali, ele vai pro mundo. E estão tá mais tudo bem. solitários, né? Mais solitários. Saem menos nesse sentido do encontro, tem menos amigos quando a gente olha aí quantas pessoas você tem próximo em relação a outras gerações, já se sentem, então tem índices de solidão que vem crescendo. Então, para onde vai, a gente vai levar esse lado social do Rio, né? Com essa juventude que vive essa questão. Promover, né? Botar Então, essa turma na rua mesmo. Esse é um desafio, mas é isso, a gente tem sempre dores e delícias ali, desafios e oportunidades, e acho que é como a gente escreve essa história a partir de agora. Então, mas a gente pode dizer que a mensagem que você deixa aqui, né, Marina, é que cabe a nós também engajar mais esse jovem, né? Trazer ele mais para perto, promover diálogos, pontes, que talvez a gente esteja fazendo pouco, né? Sim. E é riquíssimo o diálogo intergeracional, né? Riquíssimo e necessário. Eu tenho uma lembrança maravilhosa do Rio, de um pouco mais de 30 anos, na Rio 92, né? Que quando teve esse evento na cidade, eu tinha 14 anos na época e eu fui chamada para me inscrever para ser voluntária do Greenpeace, que estava chegando no Rio com um navio. E aí era tudo acontecendo ali no aterro do Flamengo, aquelas tendas. E ali era um encontro geracional para falar de um tema que era sustentabilidade, meio ambiente, de questões que ainda são super contemporâneas, né? E eu me lembro que assim foi um engajamento tão interessante, botar todos aqueles jovens, né? O que eles fizeram, botar aqueles jovens em contato com... A gente teve palestra com Jacques Cousteau na época. Então, isso eu sinto muita falta. Eu acho que a gente precisa, no Rio de Janeiro, investir mais nesse tipo de evento, nesse tipo de programa, nesse tipo de ação. Eu não tenho dúvida que existem muitos esforços isolados para promover isso, mas eu acho que isso realmente vem até de um talvez assim, de um lugar ainda um pouco mais em cima, com mais recursos para promover esse tipo de coletividade, porque historicamente, se você olhar, a gente teve uma evolução maravilhosa do povo que chegou aqui e que teve o nome arrancado e que teve as suas identidades arrancadas, para hoje um jovem que se apropria dessa identidade, né, que tem autenticidade. Mas, ao mesmo tempo, você vê, historicamente, o esforço coletivo de superação e hoje a gente olhando por uma atividade cada vez mais isolada. Então, assim, como é que a gente faz essa mistura, né? Como é que a gente aproveita essa potência, né, do jovem carioca e coloca ele nesse lugar de construção coletiva e que isso que vai fazer a diferença na cidade. Eu acho que com todas as questões, com todos os desafios da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que o maior desafio é a sociedade, né? Então, e isso é que tem tudo para fazer diferença. Mas olha, eu acho que assim a conversa foi muito legal. Aprendi muito com você, Lívia, e com todas essas questões. Marina também me surpreendeu muito com todas esses insights que você trouxe. Fátima, que sempre trazendo aí, pontuando, né, o olhar que ela tem muito sensível para as pessoas. E assim a gente termina hoje essa edição do nosso videocast Planeta, Pessoas e Posturas, simplificando o ISG. E a gente se encontra daqui a 15 dias, quando a gente vai falar sobre o tema pessoas.